nós trataremos do crime de estelionato, da parte do direito objetivo e do direito subjetivo, ou seja, do direito material e do direito processual. No direito material, a gente precisa de conhecer bem as elementares do tipo penal para poder promover uma defesa adequada, certo? E na parte processual e pré-processual do inquérito civil, a gente precisa saber fazer o acompanhamento do inquérito e do processo para poder ter êxito numa defesa técnica de matéria penal. Então, o estelionato ele vem tipificado no artigo 171 do Código Penal, lembrando que nós tratamos desse crime, o estelionato, no Manual Prático da Advocacia. Aqui há um pouco de direito material, um pouco de direito processual e prática sobre essas defesas. E com isso, então, a gente começa definindo o que seja estelionato. Então, estelionato é a obtenção de vantagem ilícita em proveito próprio ou alheio, certo? Lesando patrimônio particular. Então, a pessoa obtém vantagem ilícita lesionando o patrimônio próprio e terceiro e em prejuízo do patrimônio alheio, não é? Induzindo ou mantendo em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, o estelionato, a gente tem também, eu tenho alguns casos do escritório de estelionato, alguns casos que no decorrer da exposição eu estarei transmitindo, que realmente o estelionato traz uma situação em que a própria vítima contribui para ser golpeado, certo? Então a vítima muitas vezes pensa que vai levar vantagem e toma uma desvantagem, né? E é surpreendida por uma desvantagem. Então pensa que vai levar lucro na situação e acaba tomando prejuízo. Existem livros e livros sobre o conto do vigário, certo? Os contos de estelionato, as passagens que nós temos de estelionato, como a pessoa que vendia notebook e sem testar era um preço. E ele fazia o que? Ele pegava no lixo, pintava cuidadosamente, arrumava o teclado, tudo, tinha um bom de apresentação e o outro dentro da caixa. Ele fazia a apresentação e demonstração com um e vendia o que estava dentro da caixa, com pedras dentro, um com tijolinho fino dentro. Então, esse tipo de estelionato é o tipo de golpe mais sofisticado. Existe o bilhete premiado, certo? A troca de dinheiros no caixa, que a pessoa acaba levando o dinheiro do caixa, o caixa acha que está tudo certo e ele acaba levando vantagem sobre a situação. E existem também aquelas outras formas, também mais sofisticadas, onde a pessoa acaba transferindo, a pessoa pensa que transferiu um bem para ele, na verdade não transferiu. Ou uma situação que eu tive de um cliente, que ele conseguia comprar o automóvel da pessoa e ainda pegar um dinheiro de volta. Ia com o automóvel embora, a autorização de transferência assinada, ainda levava R$500 emprestado. Então, um pouco da dinâmica do estelionatário, não é? Ser bom de conversa e por aí afora. Mas tratando da parte técnica, então, nós temos que a primeira elementar, o chamado elementos objetivos do tipo, que é a descrição do tipo penal. Então, nós temos o núcleo, obter. O que é obter? Ter para si. Incluir na sua propriedade, não é? Então, essa ideia de obter para si, o verbo obter aí, então, ele traz o quê? Ele traz para o seu patrimônio aquele patrimônio alheio, aquela vantagem alheia que ele está incluído no seu patrimônio. E ele pode fazer isso, então, esse prejuízo patrimonial indica que o objeto, o bem jurídico protegido é o patrimônio. Certo? Ele se cerca, o estelionatário, o criminoso, do artifício, que é uma fraude no sentido material, ou a chamada fraude material, o ardil, certo?
que ele, dirigindo a inteligência da vítima, ele faz o quê? Ele excita ela para pensar que está tomando vantagem, emoção, uma motivação ilusória, e acaba ele obtendo a vantagem, certo? Ele não se utiliza de nenhum aparato, como é no artifício, ou qualquer outro meio fraudulento, certo? Então, ele pode fazer o quê? Ele pode trabalhar com outro tipo de fraude, não é? O erro, então, ele impõe uma falsa percepção da realidade. Ele ilude a pessoa para conseguir o que? Essa vantagem ilícita, certo? Então é um crime patrimonial aí. Então, as elementares do tipo, primeiro, obter para si ou para outra a vantagem, obter a vantagem vai para ele ou vai para uma terceira pessoa, certo? Ele deu lá um golpe, quem levou a vantagem foi outra pessoa, é estelionato do mesmo jeito. Induzindo, ele precisa de se utilizar do meio fraudulento porque se não tiver fraude e a pessoa trocar um negócio por outro, não há problema nenhum, certo? Para obter essa vantagem aí, e essa vantagem precisa de ser ilícita, porque se a vantagem for lícita, não haverá crime. Então, analisando os elementos objetivos, ele tem que obter vantagem para ele ou para outra pessoa. Essa vantagem precisa de ser ilícita, se for lícita não será crime, e prejuízo alheio. Se não der prejuízo para ninguém, não é crime de estelionato. Induzindo ou mantendo alguém. Então tem que ter alguém mantido em erro ou qualquer outro meio em erro por ardil ou artifício ou qualquer outro meio fraudulento, certo? Nós temos então que o sujeito desse tipo penal pode ser qualquer pessoa, certo? Uma pessoa induz a outra e acaba levando vantagem, certo? Ou essa vantagem passa para terceiro. Nós temos também o sujeito passivo. Então qualquer pessoa, é um crime que não exige pessoa determinada, certo? A capacidade de ser enganado, né, passiva e ativa, nós temos aí. O momento consumativo do crime é com a obtenção da vantagem, certo? A pessoa, mesmo ela devolvendo a vantagem, se o crime já aconteceu, não há como excluir o crime, certo? O chamado arrependimento posterior. Se ele já devolveu mais, na dosagem da pena há uma melhoria. É possível a tentativa do crime, certo? É possível, então, a tentativa do crime. O elemento subjetivo. Então, no elemento objetivo, nós temos toda a descrição penal aí, e no elemento subjetivo nós temos o dolo da pessoa, a livre intenção de levar vantagem ilícita, de se utilizar desse meio aí, qualquer dos meios, para colocar a pessoa em erro, uma falsa noção da realidade, certo? Então, a presença ou ausência de dolo. Por vezes não há dolo, a pessoa é acusada de estelionato e não há dolo. O senhor pegou uma vantagem da empresa. Ele, sim, eu peguei a vantagem da empresa, mas era meu direito, pois eu estava trabalhando, mas o senhor não estava no cargo, mas eu estava exercendo a função, embora estivesse de férias, estava trabalhando. Então isso é que é a ausência de dolo, a ausência da vontade de fraudar, certo? Fala-se em torpeza bilateral ou uma fraude bilateral, um quer enganar o outro e um sai enganado, certo? Não há como ter essa noção aí para tentar excluir o crime, certo? Porque no jogo de azar, por exemplo, a pessoa pensa que vai ganhar e é uma fraude, certo? Parece que há a torpeza dele, querendo vantagem fácil. E nós temos, então, nesse tipo penal aqui, que tomar um determinado cuidado aqui para analisar a exclusão de alguma elementar objetiva ou subjetiva, certo? Então, precisamos de analisar
a presença ou a ausência de alguma elementar. Tá? Então, qualquer um dos elementos descritos no tipo vai levar à ausência de elemento objetivo. E a ausência de dolo, o crime só permite a forma dolosa, vai levar à exclusão do crime também. Pela definição de crime, a ausência de qualquer elementar acarreta a sua inexistência, a inexistência do crime. E nós temos aí a forma simples e a forma privilegiada lá, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo que ele causou, certo? Aí é uma forma privilegiada, a pena vai ser menor. E nós temos então nessa situação aí que comentar que, embora existam vários desdobramentos aqui do crime de estelionato, a forma principal aqui, ou a forma comum, é a do caput do 171, certo? Acaba concentrando aqui essa noção de pena, certo? Essa noção de que a fraude maior, o estelionato maior, concentra em qualquer tipo de vantagem que a pessoa acaba iludindo a outra. Tá? E nas formas equiparadas, então, nós temos o quê? Quem vende ou dá em permuta ou locação, coisa ali como o próprio, quer dizer, a pessoa vende coisa que não é dela. Vende um carro que não é dela, vende uma casa que não é dela, um telefone que não é dela. Então, ela acaba caindo numa espécie de homicídio, chamada figuras equiparadas, certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vender, ele vai trocar, ou ele vai locar algo que não é não seja de sua propriedade. A tentativa também é possível nesse caso, certo? A alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria também é possível. A pessoa faz o quê? Ela acaba alienando algo, um bem que esteja sob litígio, um imóvel financiado que não seja permitida a transferência, certo? E vai incorrer nesses crimes aqui. A defraudação de penhor, certo? Então, existe um bem penhorado ou dado em penhor, o direito real de penhor, e a pessoa destrói o bem, por exemplo, para não devolver o bem penhorado, certo? A entrega, fraude na entrega da coisa. A pessoa defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Ele vai lá, por exemplo, e ficou em seu depósito um tipo de café e ele devolve sacas de café de outra qualidade, certo? Isso daí é uma fraude, chama fraude na entrega da coisa. E nós temos também a fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. A pessoa destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa a própria saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. A pessoa vai e se fere para receber o seguro, corta um dedo, corta uma mão para receber o seguro, bate o carro na parede, certo? Capota o carro por querer, por sua própria vontade. Então, esses casos aí, eles acabam complementando essas situações de figuras equiparadas de estelionato, como a fraude no pagamento por meio de cheque. A pessoa emite o cheque sem fundo, certo? Está uma outra situação. Emitir cheque sem fundo acaba sendo um formato de estelionato, não é? E nós temos aqui também algumas figuras que se aproximam. Tá? A pessoa, então, alguns crimes, por exemplo, ela vai lá, furta uma folha de cheque, um talão de cheque, e começa a emitir cheque. É furto de folha de cheque, não é estelionato. Tá? Então, existem várias situações. A fraude na emissão de fatura duplicata ou nota de venda simulada. Daí já vai pular no 172, mas está dentro dos crimes de fraude. Vamos falar um pouquinho agora da parte do inquérito policial.
No inquérito policial, o que nós teremos? A investigação vai primar para a presença dos elementos do tipo. Então eles vão tentar provar a obtenção por meio fraudulento de vantagem em prejuízo de patrimônio de terceiro e em benefício de quem? De quem está dando o golpe ou de terceira pessoa, mantendo ou induzindo esta a erro por meio de artigo ou artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Nessa ideia aí vai precisar do quê? De testemunhas, de documentos. Por vezes pode ter o documento e não existir a vantagem ilícita. Aquela vantagem da pessoa estava sendo lícita. Então há isso também no tipo penal. A vantagem era lícita. Então, se a vantagem era lícita, não há crime, certo? A inexistência de dolo. Ficou comprovado que a pessoa não induziu e não manteve ninguém em erro. Ocorreu um mal-entendido. Ela não se valeu disso para obter a vantagem. Se você conseguir provar isso daí, você estará excluindo o elemento subjetivo do tipo. Excluindo o elemento subjetivo do tipo, o que nós teremos? Nós teremos o crime inexistente ou inexistência do crime, certo? Toda essa montagem aí já está no inquérito policial. O acompanhamento, já que é um procedimento administrativo inquisitório, na produção de provas, a interferência do advogado é mais retida na investigação policial. E quando começa lá a defesa, a resposta preliminar, na resposta preliminar já vai o quê? O topo dessa defesa aí, não é? Ou a linha que vai se adotar. Na resposta preliminar no estelionato, já dá para você apontar a sua tese. Não precisa esconder a tese aí, mesmo porque ela vai se desenvolver depois. É claro, se a situação for muito adversa e não tiver qualquer tese dessas daí, como excludente de ilicitude, excludente de elementar do tipo, então se não tiver nenhuma dessas daí, você deixar ele tramitar durante o processo, durante a instrução probatória, ver se surge uma válvula de defesa, uma possibilidade de defesa durante a instrução criminal. Concluída a instrução criminal, são apresentadas as alegações finais. Apresentadas as alegações finais, aí vai fazer o quê? Uma análise desde o inquérito policial até aquele momento do processo, para o juiz vir logo com a sentença. E uma sentença exarada, afrontando a inexistência de qualquer elementar, seja ela objetiva ou subjetiva, ela vai ser objeto de recurso. Então devemos recorrer daí. Mas essa nossa colocação aqui vinha até aqui, até a sentença do juiz monocrático, certo? Uma vez que esse crime pode alçar também a esfera da Justiça Federal, certo? Então, por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.